Mr. President, I have Dr. Kissinger calling you now. Fine. Thank you. President on the line, sir. Hi, Henry. Mr. President, you in New York or Washington? No, I'm here. Oh, fine. Kissinger, go ahead. Homem com acesso direto ao presidente dos Estados Unidos. Homem poderoso. Para que é que utilizou o seu poder? De que forma é que mudou o seu país e o mundo? E como é que isso o mudou? Temos um encontro marcado com Henry Kissinger na sua casa de hóspedes perto de Nova Iorque. Ele quer falar sobre toda a sua vida à frente das câmaras, pela primeira vez. Henry Kissinger. Os segredos de uma superpotência. Em tempos difíceis, a América confia no conselho de homens sábios. Estamos numa época em que precisamos extremamente da ajuda de homens que dirigiram o país em tempos de guerra. Como deve o país reagir aos ataques do 11 de setembro de 2001? O presidente Bush recebe Henry Kissinger. Quer que ele o ajude a investigar os ataques. Durante muitos anos, Kissinger entrava e saía constantemente da Casa Branca. Fez história aqui. Os presidentes têm de pensar de forma estratégica para dar resposta aos acontecimentos. E Henry Kissinger é um bom estratega. Fez carreira como estratega, tem uma mente que funciona de forma estratégica. Vejo-o frequentemente. Os Estados Unidos atacam o Iraque, uma terra distante. A missão dá origem a um debate. Será que a América se deve retirar? O presidente Bush volta a chamar Henry Kissinger. Este aconselha a não retirada. Os Estados Unidos têm de vencer a guerra. Acho que podemos aprender imenso com a história. O fundamental é que o presidente não fique preso ao passado. Podemos aprender através de alguém com experiência como lidar com os problemas atuais. E Henry Kissinger tem muita experiência. Henry Kissinger pôde refletir sobre o trauma do Vietnã durante metade da sua vida, sobre a forma como tudo começou. Já naquela altura, os Estados Unidos estiveram envolvidos numa guerra global. Nesse tempo, o inimigo não era o fundamentalismo, mas sim o comunismo. O que nos conduziu ao Vietnã foi o facto de querermos aplicar globalmente os princípios que já funcionavam na Europa. Era a teoria de que, se conseguíssemos travar a agressão comunista, poderíamos então construir sociedades democráticas, travando assim o comunismo. E havia também a teoria de que o comunismo estava determinado a destronar o mundo não comunista. Em meados dos anos 60, o governo norte-americano dividiu o mundo entre amigos e inimigos. Falava-se muito sobre o efeito dominó. Temia-se que, se uma das pedras caísse para o lado dos comunistas, isso desencadearia uma reação em cadeia. A teoria do efeito dominó dizia que, se nós nos retirássemos do Vietnã do Sul e de toda aquela região que fora vítima de um ataque comunista e permitíssemos a entrada da União Soviética, também outros países cairiam nas mãos do sistema comunista internacional. No final dos anos 60 ainda se acreditava, erradamente, como depois se veio a provar, que lá fora existia uma espécie de unidade do mundo comunista. Que a República Popular da China e a União Soviética estavam a conspirar em aliança com outros países comunistas. Por esse motivo, a forma de sair do Vietnã era uma questão fundamental para os Estados Unidos. Henry Kissinger conhece bem os Estados que pretendem dominar o mundo. Cresceu na Alemanha, na pequena vila bávara de Fürth.
como criança judia que era, sofreu na pele os efeitos da ditadura alemã. Para mim era normal que os rapazes da juventude hitleriana nos agredissem na rua. E que houvesse sinais nas estradas onde se poderia ler: "Não queremos cá judeus". Não vou agora dizer que me agradava, mas não sofria tanto com isso como os meus pais. Juntamente com a família, visto que o pai era professor, o rapaz tímido e estudioso consegue fugir para os Estados Unidos. Foi em 1938 e foi mesmo a tempo. Em Nova York, Heinz passa a chamar-se Henry, e é-lo que mergulha numa sociedade completamente nova, totalmente livre. Aqui o medo e a desconfiança não estão presentes, pelo menos à primeira vista. Henry desfruta da liberdade no seu novo meio. A impressão com que fiquei é que era uma vida muito mais espontânea do que aquela a que estava habituado em Fürth. As pessoas eram muito mais diretas ao falar umas com as outras. O conceito de sair com pessoas do sexo oposto era uma coisa desconhecida em Fürth nos anos 30. E isso levava a que as relações entre os sexos fossem mais espontâneas do que na Alemanha de classe média, onde eu cresci. Um reencontro com velhos amigos de Fürth. Anne, com quem ele vem a casar nos anos 60, também conseguiu fugir da Alemanha, tal como Franco, amigo de Henry. Ambos se oferecem como voluntários para combater no exército norte-americano. São novamente despedidas difíceis. Foi no restaurante Iceland, pouco antes de entrarmos para as Forças Armadas dos Estados Unidos. Estávamos felizes por estar juntos e prometemos que a nossa amizade duraria para sempre e que nos voltaríamos a encontrar depois de voltarmos. Kissinger volta à Alemanha, ao país onde vários membros da sua família tinham sido assassinados. Mas agora Henry é um soldado americano em Krefeld. Ele e os amigos têm a missão de criar uma nova administração local. A sua função consiste em caçar nazis. Eu estava cheio de ódio, sim, porque tinham sido mortos muitos membros da minha família e amigos meus. Eu não tinha esse sentimento de estar a viver uma oportunidade de me vingar. Na verdade, tinha exatamente o sentimento oposto. Eu achava que, se era errado os alemães tratarem os judeus como gente de categoria inferior, também era errado tratarmos os alemães dessa forma. Depois do serviço militar, Henry Kissinger regressa à sociedade aberta dos Estados Unidos, começando por trabalhar numa fábrica de pincéis, e entra para a Universidade de Harvard. O jovem tímido fica mais confiante. Tem um sonho americano muito pessoal, o de se tornar académico. Eu estudava em Harvard e ele, como bem sabem, era um famoso professor de Relações Internacionais que lecionava lá. Julgo que se tornou proeminente nesse campo a partir de finais dos anos 50. Em 1957, eu tinha escrito um livro chamado Armas Nucleares e Política Externa. Kissinger analisa a ameaça da União Soviética e desenvolve um conceito para a utilização limitada das bombas atómicas americanas. O livro provoca agitação. Foi um livro muito importante. Possibilitou que muitas pessoas formassem pela primeira vez uma ideia sobre a estratégia nuclear. Isso não significava obrigatoriamente que devessem seguir a opinião de Kissinger. Mas foi uma das mais importantes contribuições para a compreensão, por exemplo, da estratégia de suspensão. 1968. Richard Nixon é candidato à presidência. Também ele tem conhecimento da experiência de Kissinger, que já aconselhou vários políticos. Kissinger não tem Nixon em grande conta, mas mesmo assim sente-se lisonjeado quando este o convida para conselheiro de Segurança Nacional. I enthusiastically accept this assignment, and I shall serve the President-elect with all my energy and dedication. O político e o professor, a dupla Nixon-Kissinger, passará a escrever a história do mundo. Nixon prometera pôr fim à guerra do Vietnã,
Mas no início, isso era pedir demais a ambos. Quando ainda estávamos a descobrir onde eram os gabinetes na Casa Branca, antes mesmo de podermos fazer alguma coisa, os norte-vietnamitas deram início a uma ofensiva em que morriam 500 americanos por semana. Grande parte tinha origem nos santuários. Aguentámos a situação durante 4 semanas, sofrendo mais de 2.000 baixas nos primeiros meses da governação de Nixon. Estávamos desapontados com o resultado de uma operação que não fora começada por nós. Foram mais baixas do que aquelas que a América sofreu durante 3 anos no Iraque. A primeira ação secreta de Nixon e Kissinger é o bombardeamento do Camboja, onde se escondem soldados norte-vietnamitas. O Camboja é um Estado neutral que não se envolve na guerra. Os ataques não devem, de maneira nenhuma, ser tornados públicos. Estavam a tentar ser leais para com o público americano ou estavam a tentar esconder a verdade? Tendo em conta o que se passou agora, em que tivemos um presidente, um conselheiro de Segurança Nacional, um secretário de Estado e um vice-presidente que esconderam a verdade, que se calaram em relação ao que estava a acontecer no Iraque, qual era a realidade daquilo que se estava a passar na Guerra do Vietnã? Existe alguma ligação entre as duas coisas? Esperávamos que alguém protestasse. O Camboja, o Vietnã do Norte, a Rússia, alguém. Nessa altura, teríamos investigado junto das Nações Unidas, procurando saber o que lá aconteceu, e estaríamos dispostos a pagar indemnizações por qualquer destruição que tivéssemos causado. Para nossa grande surpresa, ninguém protestou. Nem os cambojanos, nem os norte-vietnamitas, nem os russos, nem os chineses. E foi isso que esteve na origem do bombardeamento secreto. Não se pretendia que fosse secreto, mas foi um bombardeamento que continuou sem que ninguém lhe opusesse. Por isso, se nós oferecêssemos voluntariamente essa informação, isso poderia dar origem a uma crise que naquela altura nos parecia desnecessária. É um homem muito inteligente que acredita, e eu não partilho da mesma opinião, que quando não temos escrúpulos, não podemos permitir que os escrúpulos se metam no caminho de grandes objetivos políticos. Pode haver um objetivo prático, um motivo prático, mas os escrúpulos não se devem pôr de lado. Acho que Kissinger devia saber que pôr os escrúpulos de lado seria uma coisa monstruosa, porque é ineficaz, é um desperdício e destrói aquilo que se quer alcançar. Acho que até certo ponto, o facto de agir sem escrúpulos para alcançar aquilo que se quer não o incomoda. O bombardeamento do Camboja não permanece em segredo durante muito tempo. Algures no governo de Washington existe uma fuga de informação e um jornalista do New York Times encontra. Fui ter com 2 homens muito bem posicionados, um no Departamento de Estado e outro na Casa Branca. O oficial do Departamento de Estado disse-me: "Meu Deus, não faço comentários." Mas a sua expressão revelava outra coisa. A expressão dele dizia que ele estava espantado por alguém ter conseguido reunir estas informações secretas e ter montado aquele cenário. Depois fui ter com a pessoa que estava na Casa Branca. Fiz a mesma coisa e ele disse: "Eu nunca te menti, Bill. E não vou agora começar a fazê-lo. Por isso, vamos mudar de assunto." Nessa altura, percebi que tinha ali história e escrevia. Kissinger passa alguns dias de tranquilidade na Flórida com o presidente, como mais tarde viria a ser frequente. Mas a tranquilidade do conselheiro de segurança depressa desaparece quando lhe vêm parar às mãos as revelações do New York Times. O bombardeamento secreto do Camboja já não é secreto.
Estavam furiosos, estavam completamente fora de si. É claro que Nixon queria descobrir a origem da fuga, como se pode comprovar pelos anos que se seguiram. Kissinger também queria. Esta fora a primeira grande falha de segurança durante a sua administração. Estavam no poder havia apenas alguns meses e um dos seus movimentos mais secretos ao nível da política externa já estava exposto na capa do New York Times. Quem quebrara o sigilo? Para descobrir a fuga, o FBI põe inúmeros telefones sob escuta, até mesmo os dos colaboradores mais próximos de Kissinger. E qual é o papel do próprio Kissinger? Não vou dizer que gostei ou aprovei o facto de Henry Kissinger ter avançado com as escutas telefónicas de muitos dos seus colaboradores, incluindo eu. Acho que isso foi um erro. Mas à parte este comentário, não fiquei contra Kissinger porque partilhava da opinião dele de que as fugas eram um assunto sério e não concordo com as pessoas que deixam escapar informações. Al Haig também teve um papel muito importante em tudo isto. Acho que Haig era a principal ligação com o FBI. Se surgisse nelas algum motivo de preocupação, este era comunicado ao gabinete de Henry, ou por vezes a mim, quando o Henry não estava lá. Por vezes era comunicado diretamente ao Henry. O meu único papel consistia em, quando se verificava uma fuga e depois de a respectiva investigação ter sido iniciada, fornecer o nome das pessoas que tinham acesso a essa informação. A origem da fuga nunca foi encontrada. Kissinger é agora um dos homens mais influentes dos Estados Unidos. O ministro dos Assuntos Externos, Rogers, é relegado para um papel de mero ator secundário. É o Conselho de Segurança Nacional de Kissinger que define a estratégia global dos Estados Unidos. Kissinger tem poder, mas tem poucos amigos. Nos primeiros dias, ou mesmo meses, ele era extremamente cuidadoso com aquilo que fazia e como o fazia. E era tremendamente difícil para todos nós, os que trabalhávamos com ele. Ou seja, ele verificava tudo aquilo que nós fazíamos. Não creio que as pessoas que trabalhavam de perto com ele gostassem muito dele. Acho que era uma espécie de compromisso, de lealdade, porque respeitavam a sua competência, a sua grande capacidade, mas acho que ninguém gostava especialmente dele como ser humano. Ele era um chefe duro e rigoroso, que exigia perfeição. E eu conheço pessoas que tinham de fazer as coisas uma e outra vez, até as conseguirem fazer bem. Julho de 1969. Meio ano depois de assumirem o cargo, Nixon e Kissinger viajam até ao Vietnã do Sul para a zona de guerra. Nixon é movido pelas suas promessas eleitorais. Quer pôr fim à guerra iniciada pelos seus antecessores Kennedy e Johnson. Honradamente, como ele próprio diz. Mas quando e como? Cabe a Henry Kissinger tratar disso. Mas também ele não tem um verdadeiro plano para os tempos que se seguirão. Mas Nixon e Kissinger não querem admitir a derrota. Em vez de porem fim à guerra, vêem-se cada vez mais mergulhados nela. Os norte-vietnamitas são oponentes inesperadamente difíceis. O problema era que eles não se importavam de perder pessoas e a sua capacidade de sofrimento era muito mais elevada do que a existente em qualquer país ocidental. Por isso, a única forma de alcançarmos o sucesso seria magoando-os. Nixon e Kissinger decidem que as tropas norte-americanas devem avançar para o Camboja. Trata-se de uma invasão e desta vez é totalmente pública. A guerra aumenta significativamente. Ele estava a dar continuação à guerra juntamente com Nixon. Estavam ambos a trabalhar exaustivamente para que aquela guerra continuasse até 1972, quando Nixon poderia voltar a ser eleito. Em resultado disso, 250 mil soldados americanos foram mortos desnecessariamente, assim como centenas de milhares de vietnamitas.
Maio de 1970. Também na frente doméstica, as coisas estão a ficar descontroladas. Dezenas de milhares de americanos vão para as ruas para protestar contra o seu governo, contra Nixon e contra o seu conselheiro de segurança Kissinger. Para mim, a questão foi dolorosa por outro motivo. Eram pessoas, professores com quem eu andara na escola. Os estudantes eram pessoas a quem eu ensinara um ano antes. Por isso, eles estavam reunidos num local perto da Casa Branca, onde havia centenas de milhares. E eu enviei lá assistentes meus. Mas eles juntavam-se aos colegas. Durante a crise no Camboja, mantive as tardes livres para os estudantes e mandava lá assistentes para que trouxessem estudantes para as discussões. Mas isso não alterou a intensidade das manifestações. Nem eu esperava que isso acontecesse. Ladies and gentlemen, the President of the United States. Nixon reage com incentivos à perseverança. The 150,000 Americans that I announced for withdrawal in the next year will come home on schedule. And it will, in my opinion, serve the cause of a just peace in Vietnam. A intensificação da guerra leva também a desacordos no seio da equipa de Kissinger. 3 colaboradores demitem-se. Eu, o Tony Lake e o Bill Watts foram 3 pessoas que se demitiram da equipa e que protestaram contra a invasão. Não fizemos uma declaração pública sobre a nossa posição. Não convocámos uma conferência de imprensa, porque pensámos que isso prejudicaria irremediavelmente Kissinger no interior da administração. E nós achávamos que a administração era tão horrível, tão má, que o facto de se destruir ou prejudicar Kissinger iria prejudicar o país. Enfraquecê-lo seria... Ironicamente, pensávamos que Kissinger seria a nossa esperança. O imigrante, o académico, aquele que não está integrado. Distante do presidente, mas ao mesmo tempo dependente da sua aprovação. Poderá ele voltar-se contra Nixon? E será que o quer fazer? Nixon era tido como um homem cheio de complexos e de desconfiança em relação aos intelectuais. Tal como aconteceu com os seus antecessores, também o chefe de Kissinger quer instalar sistemas de escuta na Casa Branca. Mas ele quer mais, quer microfones ativados pela voz que registrem todas as conversas que lá se verificam, sem exceção. Um colaborador deve instalar as escutas. Havia 6 microfones instalados na secretária do presidente, de cima a baixo. Isso acabou por se revelar uma ideia não muito boa, porque normalmente, quando o presidente discutia assuntos com os seus ajudantes, havia chávenas de café em cima da secretária, que chocalhavam. Junto à lareira, onde o presidente se senta sempre com as visitas de Estado muito importantes, havia microfones na base dos candeeiros. Na sala do Congresso, estes estavam na base dos candeeiros de ambos os lados da parede. Havia-os também em todos os telefones do gabinete e na sala de estar do presidente, na residência. Também pusemos sob escuta o telefone que se encontra na sala Lincoln, que é apenas uma sala de estar. E mais tarde, colocámos também sob escuta o telefone que existia no seu pequeno estúdio privado, em Camp David. E também no gabinete dele, do outro lado da rua, no gabinete executivo. Eu só fiquei a saber disso em maio de 73, cerca de 6 semanas antes de o sistema de escutas ser instalado, quando o general Haig se tornou conselheiro e me disse. Eu fiquei chocado. Mas o mais estranho foi que, ao princípio, pensava que a partir daí tinha de ter cuidado quando ali estivesse. Mas depois de 3 ou 4 dias, não havia mesmo outra opção. Não se podia produzir nada para a gravação enquanto se estava a falar com o presidente. Por isso, que eu saiba, as escutas estiveram em funcionamento durante 6 semanas. Gostaria de poder comparar se o que foi dito foi significativamente diferente do que se dizia antes. Nunca me preocupei com isso. Acho que não, mas é um sistema terrível. Kissinger e a desconfiança.
Anos mais tarde é ele próprio quem manda gravar as suas conversas. Também ele acabará por perder o controlo sobre o seu sistema. Eu aconselhei-o. Disse-lhe, Henry, é a nossa única possibilidade, a menos que queiras escrever bilhetes para ti mesmo e depois os tragas para o gabinete para mostrar aquilo que disseste. É a única maneira de poderes fazer um registro daquilo de que falaram e daquilo que concordaram. E também serve para te recordares. Se mais tarde quiseres escrever um livro, podes pegar nestas coisas e perceber aquilo que estavas a fazer. E foi o que ele fez. One of the problems Um dos problemas daquela época era que todos nós guardávamos tantos registros que alguém que queira provar alguma coisa pode escolher uma frase e depois torná-la paradigma de todo aquele período, sem explicar o contexto. A mania das escutas também é sentida por Willy Brandt. O chanceler alemão segue a sua própria política em relação ao Bloco Comunista de Leste. Confia na estratégia de suspensão e desperta assim a desconfiança de Kissinger, mesmo que as recordações nos digam o contrário. Eu desenvolvi uma enorme admiração por Willy Brandt quando ele era presidente da Câmara de Berlim. Ele era um símbolo da resistência à União Soviética, por isso tinha-o em grande consideração. Não me lembro que ele tivesse uma grande estima por ele. Acho que ele o considerava basicamente um socialista. Por isso tínhamos de lidar com ele com muito cuidado. Ele não morria de amores por ele para falar com todas as letras. Tinha grandes dúvidas. Não creio que ele nutrisse uma grande admiração pelo Sr. Brandt. Para ser franco, vou dizê-lo bruscamente. Acho que ele achava que Willy Brandt era um erro terrível para a República Federal Alemã. O dilema de Kissinger é que ele pressente na figura do alemão um concorrente nas negociações com o leste. Willy Brandt é ao mesmo tempo um aliado e um rival. Naquela altura, como Ministro da Defesa e posteriormente como Ministro das Finanças, uma das minhas funções consistia em assegurar aos americanos que estas dúvidas sobre Willy Brandt não tinham fundamento. Eu tinha de explicar a Henry Kissinger que Brandt era um homem decente, em cuja palavra se podia confiar. E ele respondeu-me, em ti eu posso confiar, mas a ele não o conheço. Era essa a atitude dele. Não o disse claramente, mas era isso que sentia. Eu estive em Washington com Brandt e ficámos em Blair House. E Brandt disse claramente que não tinha Nixon em grande consideração. E eu disse-lhe para ter mais cuidado, que certamente havia por ali escutas. E ele respondeu-me que não acreditava nisso, que não estávamos em Moscovo. E eu respondi-lhe que eu achava que sim. Em todo o caso, ficou mais cuidadoso e era mesmo verdade, havia ali escutas. É claro que isso foi parar à mesa de Nixon. E Nixon, obviamente, perguntou a Henry o que ele achava. E é evidente que Henry disse ao seu presidente que se tratava de um camarada difícil, que era aquilo que ele queria ouvir. A gravação da conversa mostra que o presidente chamou estúpido a Brandt. E Kissinger respondeu-lhe que este era estúpido, preguiçoso e bêbado. O verdadeiro problema entre Willy Brandt e os americanos vai ainda mais fundo. Há uma espécie de inveja política relativamente aos alemães e à sua relação com os russos. Ao início desconfiávamos da política de leste, porque pensávamos que poderia ser o princípio de uma separação da Alemanha e que isso poderia conduzir a um novo tipo de nacionalismo alemão. Na perspectiva de Henry, e acho que isso tem alguma razão de ser, a política de leste minou a tentativa dele de... Qual era mesmo o termo que ele utilizava para o descrever? Uma estratégia de suspensão.
Kissinger tem de fazer em segredo aquilo que Brandt faz abertamente. O grito dentro do próprio país contra a tentativa de aproximação aos comunistas era demasiado grande. O muito viajado Kissinger decide avançar primeiro na direção da China. Trata-se de uma operação muito secreta que avança através do Paquistão. A história que servia de disfarce era que Kissinger começaria a ter dores de estômago e teria de passar algum tempo numa montanha a recuperar. O problema é que ele ficou mesmo com dores de estômago quando estava na Índia, antes de ir para o Paquistão, e teve de esconder isso, porque não podia ter dores de estômago duas vezes. Por isso teve de aguentar a verdadeira dor de estômago para manter o disfarce. Fomos para o Paquistão. Em Islamabad, Kissinger mostra como está habituado aos jornalistas. Ninguém deve saber que o conselheiro de segurança de Nixon está a caminho de Pequim. Trata-se de uma grande manobra de diversão, em que o próprio presidente paquistanês representa um papel. À meia da noite, fizemos secretamente as malas no nosso hotel e o ministro dos Negócios Estrangeiros do Paquistão levou-nos em segredo até ao aeroporto de Islamabad. E subimos para o avião do presidente do Paquistão. Acho que o momento mais dramático de toda a minha vida foi aquela primeira viagem secreta de avião entre Islamabad e Pequim, porque voámos por cima do K2, a segunda maior montanha do mundo, uma bela manhã, com o dia a nascer e a neve a brilhar. À exceção de poucas pessoas, ninguém sabia onde nós nos encontrávamos. Estávamos prestes a encontrar-nos com os chineses, e especialmente com Zhou Enlai, que já não víamos há 22 anos. Por isso havia enormes ramificações históricas e geopolíticas e estávamos perante um secretismo semelhante ao de James Bond. A China, para onde Kissinger viaja em segredo, é precisamente o oposto dos Estados Unidos. Trata-se de uma sociedade fechada, sujeita às exigências ideológicas do seu governo central e com o seu próprio culto da personalidade. Sob o governo de Mao Tse-tung, a China era um lugar bastante desagradável e a abertura da China foi um resultado da crença de que precisávamos de trabalhar com a China para nos podermos opor à União Soviética. Era uma questão de pragmatismo político. E trata-se de um exemplo muito importante disso na história de Henry Kissinger. Meses depois, é o próprio Nixon que faz uma visita oficial a Pequim. A viagem de Nixon à China representou uma completa viragem numa das tendências centrais da política externa americana em finais dos anos 40, de toda a década de 50 e essencialmente da década de 60. Ou seja, que poderíamos fazer com que a China desaparecesse do mapa e fingíssemos que ela não existia. A diplomacia secreta de Kissinger começa a compensar. Os americanos entram pela primeira vez no reino do seu oponente ideológico. O mundo sustém a respiração. De repente, muita coisa parece possível. Henry Kissinger levou todo o país a saltar por cima da sua própria sombra. O encontro com Mao Tse-tung poderá dar um novo rumo à história. Ele vivia numa residência na Cidade Proibida que era muito simples. Das primeiras vezes que me encontrei com ele, havia mesmo uma cama no gabinete dele. Não sei se ele tinha uma residência mais palaciana que não mostrava. À volta dele havia um ambiente de mistério. Ele tinha uma mente estratégica muito desenvolvida. É claro que também é responsável por mais crimes e mais mortes do que qualquer outro líder contemporâneo. Por isso, o facto de ter um intelecto superior não é justificação, nem é desculpa para aquilo que ele fez ao nível da política interna. Mas como estratega na política externa, ele era verdadeiramente impressionante. Mas Kissinger tem mais em mente. O caminho para a China é apenas um desvio.
Retirámos a China dos temas relacionados com a política externa que tínhamos de considerar como tendo a ver com a União Soviética. O facto de termos desfeito publicamente essa ligação deu-nos a oportunidade de pôr os chineses contra os soviéticos e vice-versa. Maio de 1972. Também a visita de Nixon a Moscovo teve de ser preparada por Kissinger em segredo. Em casa, as reservas em relação aos soviéticos são demasiado grandes. Além disso, Nixon pretende ter as luzes da ribalta só para ele. E, além disso, existe também o agravar da guerra de representantes que as superpotências conduzem na Ásia. Os Estados Unidos correm o risco de perder a guerra. A Cimeira de Moscovo não pode ser vista de maneira alguma como um encontro entre um país vencedor e um país derrotado. Nos encontros à porta fechada, Kissinger e os soviéticos debatem os pormenores protocolares. Eles tinham concordado em avançar com a Cimeira, apesar de estarmos a bombardear Hanoi e Haiphong, os seus supostos aliados. Por isso, tivemos uma reunião especial na Dacha, a casa de campo de Brezhnev, onde eu estive presente, assim como mais alguns de nós, com os 4 líderes russos. Brezhnev e os outros falaram durante 3 horas e meia com Nixon sobre a desgraça das nossas políticas no Vietnã, dizendo que devíamos sair de lá. O ambiente estava muito pesado. Depois disso, fomos lá para cima e Brezhnev e todos os outros mudaram completamente de tom. Ofereceram-nos vodka, começaram a cantar e a contar anedotas. Era evidente que tinham feito aquela reunião para poderem enviar a sua transcrição para Hanoi, de forma a mostrar como tinham sido duros. Ele não tinha a inteligência dos líderes soviéticos nem de Kosygin, mas tinha uma espécie de instinto fundamental. E eu achei que ele queria realmente chegar a negociações de paz com os Estados Unidos e que estava disposto a fazer algumas coisas ilegais para o conseguir. De certa forma, vim depois a considerá-lo como um antecessor de Gorbachev, na medida em que ele tinha percebido que aquele sistema tinha algo de errado. A cimeira dos inimigos é também a cimeira dos símbolos. Na verdade, tudo passa pela retirada do Vietnã e pelas bombas atómicas. Quem está a conduzir quem neste circo da diplomacia? Kissinger tem pouco tempo para examinar a estratégia de Brezhnev. Ele compreendera que um confronto prolongado com a América deixaria a União Soviética completamente arruinada. Por isso, durante as negociações práticas sobre as armas, achei-o muito colaborante. Eu sei que havia um grande debate na América sobre o facto de eles se estarem a preparar para lançar um ataque perentório. Eu nunca acreditei nisso, e a história veio mostrar que se tratava de um grande disparate. O chamado cocktail de diplomacia de Kissinger irrita muita gente na América. Estará Kissinger a desperdiçar a dignidade da América? Ele acreditava que tinha de manobrar as coisas de uma forma ágil e, por vezes, bastante cínica, de forma a compensar a falta de força da América. E se falarmos em termos de política prática neste contexto, acho que isso consiste em estarmos preparados para fazer coisas que preferiríamos não fazer e que não faríamos se não estivéssemos nas circunstâncias em que nos encontramos. Não chegamos ao ponto de dizer que os fins justificam os meios, mas avançamos nessa direção. Não me parece que ele se vergasse aos sentimentos, às emoções ou ao tipo de princípios éticos pelos quais duas pessoas estão obrigadas a reger-se. Os países funcionam de outra forma. Nem a cimeira de Moscovo consegue acabar com a guerra no Vietnã. Nixon e Kissinger vêem-se desesperadamente a braços com a ameaça da derrota e aterrorizam o oponente, tal como aconteceu nos anos anteriores, com bombas. O presidente americano está cada vez mais imprevisível na sua condução da guerra, não só relativamente ao adversário, mas também em relação aos seus colaboradores mais próximos. Terá Nixon enlouquecido?
Kissinger é suficientemente inteligente e hipócrita para utilizar a fraqueza do seu presidente, transformando-a numa força estratégica. A abordagem do homem louco nas relações internacionais era bastante peculiar. Nixon tinha a teoria de que se conseguíssemos projetar um certo tipo de irracionalidade no seu comportamento, isso intimidaria, assustaria os governos estrangeiros, como a União Soviética, a China, o Vietnã e assim por diante. Por isso, cultivou a imagem do presidente imprevisível, que poderia fazer qualquer coisa realmente louca, uma coisa realmente horrível. Até onde irá o presidente Richard Nixon? Chegará mesmo a considerar a utilização de bombas atômicas? Qualquer pessoa que conhecesse Nixon sabia que ele fazia frequentemente comunicados exorbitantes, que era essa a sua forma de descontrair. Isso não significa que se tratasse de uma verdadeira política. Por isso não é difícil percorrer todas aquelas conversas telefónicas que ele deixou e descobrir que ele fez alguns comunicados muito eloquentes. Nixon está fora de si. Ele quer destruir todo o território do inimigo. E que faz Kissinger? Assegura-lhe que os americanos o compreenderiam. Kissinger utilizava frequentemente o caráter imprevisível de Nixon como instrumento. Umas vezes como um instrumento muito delicado, outras quase como um martelo pneumático. Mas aquilo que ele dizia era sempre algo do género: eu percebo o que está a tentar dizer, percebo o seu ponto de vista, mas tem de entender que eu represento um homem muito imprevisível. Por vezes chegava mesmo a dizer: aquele maníaco que está na Casa Branca. E apesar de eu me sentir inclinado a concordar com o seu ponto de vista, o mesmo não acontece com ele. Por isso ele servia-se de Nixon e Nixon servia-se dele. A ameaça de Nixon consistia na utilização de armas nucleares. Kissinger, o académico, já tinha considerado há muito tempo este cenário como a pior das hipóteses. O que ele dizia não estava errado. O que ele dizia era que na era nuclear o risco da guerra era tão elevado que, se não conseguíssemos convencer o nosso oponente de que podíamos ir mais longe do que normalmente seria de esperar, ele não nos levaria a sério. O mundo à beira da guerra nuclear, as operações secretas da CIA no Chile, o caso Watergate e o caos no Vietnã. Tudo isto na segunda parte deste programa. Versão portuguesa, Santa Claus Audiovisual.